Shalom, seja bem-vindo ao nosso novo programa, Maná de Deus. Que bênção, irmãos! A gente finalmente podemos falar as coisas do Senhor Jesus relacionadas ao reino de Deus, ao Evangelho. Podemos também tirar dúvidas sobre a Bíblia. Esse é um programa que estava no meu coração e finalmente a gente pôde começar a fazer esse programa. A gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis. Se esse programa atingir o teu coração, se Deus falar contigo através deste programa, compartilha. A forma que você tem de assistir esse programa é através do YouTube. Você vai entrar lá, se inscrever no Pod Prosa. Lembra do nosso Pod Prosa? Então, no canal Pod Prosa, a gente vai ter esse programa, Maná de Deus. E a gente aqui só vai falar de coisas dos céus, relacionadas ao reino de Deus, tá bom? Seja bem-vindo, você é muito bem-vindo aqui. Então, que Deus possa te usar também como instrumento. Aquilo que você receber, é o que o apóstolo Paulo fala, né? O que eu recebi, eu vos entreguei. Então, se esse programa tiver algo que aconteça aqui, alguma palavra, e você receber, passa também para outra pessoa, tá bom? A gente vai estar aqui orando, a gente vai estar tirando dúvidas. Então, se você também tiver pessoas que precisam de oração, dá o teu nome, liga aqui para o contato nosso, vai aparecer aqui embaixo, dá o nome da pessoa, a causa da oração, e a gente vai estar orando por todas essas causas, crendo que o Senhor Jesus pode fazer o impossível, tá bom? Vamos lá? Vamos falar então? Então, o programa vai ser dividido assim, a primeira parte é tirando dúvidas da Bíblia, tá? Depois a gente vai dar uma palavra direcionada do trono, o maná vai vir aí daqui a pouquinho, e no final a gente vai fazer uma oração em prol das pessoas que estão pedindo por alguma causa, tá certo? Vamos começar então? Tá certo? Vamos lá então para a relação de perguntas agora. Quem está aqui conosco é o nosso Eduardo, ele vai estar fazendo as perguntas, quem mandou as perguntas, e a gente vai tirar essas dúvidas, se puder, claro, nem todas a gente vai ter como tirar, mas a gente vai dar um pouco de luz nisso aí, que a gente puder dar em relação às dúvidas, tá certo? Vamos lá então? Primeira pergunta? Ela estava lendo um livro de 2 Samuel que fala sobre Mefibosete Certo. e Lodebar. Sim. E ela pesquisou que Lodebar significa lugar de terra do nada, Sim. entre outras coisas negativas, né? Uhum. E quando ela pesquisou sobre Maqui, que nesse texto fala também, diz que ele era um homem muito influente, rico, ela ficou meio que bugada, foi o termo que ela usou. Um homem rico vivendo em um lugar como Lodebar. A pergunta dela é, por que Lodebar é um lugar chamado de terra do nada, já que havia um homem rico chamado Maqui que vivia lá? Maqui, na verdade é Maquir, com R no final, ele viveu em Lodebar, sim. Lodebar é uma região que ficava a leste do Jordão, e realmente diz que ele era um homem bem sucedido, né? Era um conquistador de territórios. E por que uma pessoa como essa vive numa região tão assolada como Lodebar? Deixa eu te falar uma coisa sobre essas questões. Isso existe até hoje. Sempre que você vê um lugar desolado, que existem pessoas lá, vai ter alguém lá que vai viver à custa desses outros, né? Parece que a gente está falando até do país atualmente, né? Os poderosos vão viver à custa da maioria. Sempre a minoria vai acabar tendo benefícios pela grande maioria. E não era diferente em Lodebar, né? Havia conquistadores ali, pessoas que eram mínimas, mas que se aproveitavam da assolação, do lugar, da região, porque quanto maior for a necessidade, maior é a escravidão, tá? É isso aí. Obrigado, linda. A próxima pergunta é, qual é o significado da parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, 11 ao 32? Essa parábola é bem complexa, né? Ela faz parte de um conjunto de parábolas que Jesus fala, cita, apontando para a graça de Deus, a ideia de Deus se revelar em sua identidade como Pai. Então, dessas parábolas, esse conjunto de parábolas que vem em sequência, a do filho pródigo é uma delas.
E nada mais é do que a perda do homem, né? De como o homem ele se perde da conexão com o Pai e ele passa a viver em prol de si mesmo, diante da sua própria força, de sua própria sabedoria ou inteligência própria, à mercê de si mesmo, em confiança própria, uma autoconfiança que o homem desenvolve a partir da queda do Éden. E ele se perde, né? E ele se perde, o texto mostra que ele cai em si. Esse cai em si aqui, para mim, é a graça de Deus. Só a graça de Deus pode fazer um homem que está no erro, uma mulher que está à beira de fazer algo que não é para fazer, só a graça consegue entrar na mente da pessoa e dizer: isso está errado, volta atrás, pede perdão. Muita menosprezo nosso, eu não sei nem que palavra, conotação que eu dou, a gente acreditar que todo tipo de pensamento que a gente tenha de arrependimento ou de se voltar para Deus possa partir da nossa instrumentalidade, da nossa mente. Isso é impossível. Nós não queremos Deus, nossa natureza não quer Deus, nossa natureza não quer saber do Senhor, nossa natureza quer viver em prol da nossa carne, da nossa vontade, da nossa maneira de viver. Então entra orgulho, entra medo, entra fuga. Tudo isso é composto pela inclinação da carne que nós temos. Quando nós entendemos que isso está errado, e nós não precisamos mais viver desse jeito, é esse cair em si que está em nós. Esse cair em si que estava sobre aquele filho, é o mesmo que está em nós, que faz nos voltarmos para o Pai, reconhecermos que nós não sabemos nada, não temos habilidade nenhuma, que mesmo diante de uma herança que a gente recebe, ela se perde facilmente, porque a questão nunca foi o que a gente tem ou deixa de ter, a questão sempre foi quem nós somos e para quem vivemos, isso é o que importa, né? Então o filho descobre isso, através daquele cair em si. Então, esse é um texto poderosíssimo na Bíblia, que eu tenho assim, toda vez que leio, eu fico muito grato a Deus, porque eu me vejo muito como esse filho pródigo, né? Aquele filho pródigo, muitas vezes a gente se vê com nossa capacidade própria, dentro daquilo que a gente acha que está certo, acha que está correto, e geralmente a gente quebra a cara. Mas a graça de Deus está aí para corrigir o que a gente faz de errado. Esse texto é tão lindo e ele está em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, tá bom? Obrigado, Cheiro, por essa pergunta. A próxima pergunta é muito interessante. Sim, vamos lá. Qual é a relevância dos 10 mandamentos na sociedade atual? Os 10 mandamentos foram leis que foram estabelecidas por Deus logo após a retirada do povo do Egito, né? O povo sai do Egito, Moisés guia o povo para fora, eles vão andar pelo deserto, e antes de entrar na terra prometida, Deus estabelece estatutos, né? E é bom que se diga o seguinte: existem os estatutos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, existem os estatutos de Deus e existem as leis mosaicas que foram criadas no deserto. Eu não me tenho um nome aqui agora exato, mas são mais de 450 leis. Então, a partir daquele momento, o povo judeu passou a viver de acordo com os 10 mandamentos e os estatutos que foram estabelecidos por Moisés, antes de entrar em Canaã, né? Então, os 10 mandamentos, muita gente acredita que, inclusive, tem que ser cumpridos até hoje. Então, temos que cumprir, se são mandamentos, tem que ser cumpridos. Jesus Cristo resume os 10 em apenas 2, e ele diz: quem cumprir esses 2, cumpriu os outros 10. E é interessante que os 2 que Jesus resume, amarás ao Senhor teu Deus como único e suficiente Deus, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: fazendo esses 2, você cumpre todos os outros. Aí alguém levanta e fala: e aonde é que está o sábado nesses 2? Porque um dos 10 era exatamente esse, descansar no sábado, né? Santificar o sábado. E Jesus fala esses 2 e alguém chega e cita assim: e onde é que está o sábado nesses 2? Jesus é o sábado, Jesus é o descanso. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está descansando nele, tá bom?
Obrigado. Podia falar muito mais coisas sobre isso, tá? Mas não dá no programa para a gente teologicamente explicar, vírgula por vírgula, todas as perguntas, senão vai acabar tomando. Se eu fosse falar sobre as leis, os 10 mandamentos, eu tinha que ter aqui um programa inteiro para falar sobre isso. Então, é mais profundo até do que eu respondi. Mas eu acho que ficou suficiente, tá bom? Obrigado por essa pergunta. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos lá, mais uma. Olha só, como a história de José do Egito, né, nos ensina sobre a providência de Deus e a importância do perdão. José é uma figura muito parecida com o que nosso Cristo passou aqui na Terra, né? José tinha uma missão desde que nasceu, dada pelo próprio Deus. Ele começa a ter visões sobre esse destino que ele tinha no Senhor, e ele começa a verbalizar isso para a família. E obviamente que quando você começa a contar sobre um projeto de Deus na sua vida, perto de pessoas que não têm a mesma visão, vai ter levante, não tem como não ter, né? Então vai ter inveja, vai ter sentimento de inferioridade, as pessoas vão passar a ver você como uma figura ímpar que não se encaixa, e aí vai ter o contra-ataque. E não é à toa que veio dos irmãos de José isso, porque a Bíblia diz que desde o começo, né, as questões mal resolvidas dentro do ser humano, elas se reverberam em outro ser humano. A crise maior nossa não é com Deus, não é. É mesmo uma pessoa que diz que não acredita em Deus, ela, mesmo nessa ausência de fé, ela não tem crise pelo fato de não crer. Ela vai viver na vida dela. Nossas grandes crises estão sempre lançadas sobre a perspectiva de alguém. E geralmente é alguém muito próximo, muito íntimo, né? Então a gente vê as descompensações dos relacionamentos dentro de casa, na família. Então o irmão que se levanta contra irmão, parente que se levanta contra parente, isso é bíblico, né? A história começa com o irmão matando o irmão. E matou por quê? Porque o irmão fez um culto e Deus aceitou o culto do irmão. É brincadeira? Então alguém fez algo para Deus, o outro se sentiu rejeitado por Deus, e ao invés dele ter que lidar com Deus, ele foi lidar com o irmão, matando. E dali para cá, só foi piorando a situação. E culmina com José, aonde os irmãos se levantam contra ele, inicialmente tenta matá-lo, depois não matam, vende como escravo, e José vai passar por várias situações terríveis, a ponto de ser preso, e a história de José muda, né? Por que muda? Porque José permaneceu ali, confiante no Senhor, não se permitiu atender às questões humanas, né? Como raiva, ódio. Ele não se submeteu a esses sentimentos, ele não se permitiu se sentir também orgulho. Isso não quer dizer que ele não tenha sentido nada, sentiu. Ele se sentiu mal, rejeitado, ele se sentiu humilhado, ele se sentiu decepcionado. Todo esse sentimento veio sobre ele. Isso fica claro no texto, inclusive quando ele põe o nome dos filhos, né? Deixa claro através do nome dos filhos que ele teve esse sentimento tudo no coração. Mas esse sentimento não corromperam a fé, a confiança que ele tinha em Deus. E ele o manteve até o final, a tal ponto de compreender que todo o mal que ele sofreu, de quem deveria amá-lo, ele entender que aquilo tudo era para que ele pudesse ajudar depois os mesmos que o maltrataram. Nossa, que lição linda, né? A gente vê isso em Cristo, perseguido, morto, crucificado, e na cruz ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Lindo isso, né? Então a história de José é maravilhosa, tá? Espero que eu tenha ajudado. Um abraço. Eu tenho uma pergunta que é pessoal, eu quero, uma dúvida minha, certo. E eu quero acrescentar também com o livro de Efésios 2:9, né? Porque assim, como o apóstolo Paulo aborda o tema da graça em suas cartas, né? Especialmente em Efésios, e o que é essa graça? Como vivemos essa graça? Bom, primeiro, para responder o que é graça, eu preciso de uns 10 programas aí,
Não sei se der resolve. Eu tenho 14 anos pastoreando uma igreja, pregando só sobre isso, e não acho ainda suficiente. Então não dá para responder essa última de maneira exata, tá bom? Eu vou tentar responder o que representam as epístolas paulinas. Quando eu responder Efésios, eu vou responder a maioria das epístolas, das cartas escritas por Paulo. Qual era a crise que acontecia na época de Paulo? Paulo ele é o escolhido para levar o evangelho a pós-judeus, né? Paulo é escolhido para levar o evangelho aos gentios. A partir de Paulo, o mundo começa a ouvir sobre Jesus Cristo de maneira mais precisa. Não quer dizer que foi só Paulo que fez isso. Há outras pessoas na Bíblia, anônimos, muito mais anônimos que Paulo, que também se encarregaram de fazer isso. Mas Paulo é o escolhido de Deus para essa missão principal. E aonde ele chegou para pregar isso, dessa graça, desse favor de Deus, desse amor de Deus lançado sobre a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, isso era judeu, gentil, bárbaro, quem ouvisse o evangelho estava recebendo essa graça. Paulo insere essa graça nas igrejas e muitas delas eram recheadas de judeus que se converteram, judeus que aprenderam sobre os 10 mandamentos, sobre os estatutos mosaicos, e eles trouxeram essa religiosidade para dentro da igreja. Então o que acontecia lá? Esses judeus tentavam, goela dentro dos gentios, dos bárbaros que se convertiam, de que eles cumprissem o que foi determinado lá atrás. Não, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que fazer assim, porque assim é que manda lá a lei. Então Paulo batia de frente com essa turma. Essa turma sempre dava, sabe, Paulo ficava muito chateado com esse povo e ele escrevia essas cartas alertando pelo que a graça fez. O que Paulo queria dizer, nada do que você fizer vai ser maior do que você recebeu. Não tem como. Aí a gente aprende nas cartas paulinas de que os 10 mandamentos não era para manter o homem na linha. Os 10 mandamentos era justamente para dizer ao homem, você não tem como se manter na linha sozinho. Não tem. Porque não havia como cumprir os 10. E Tiago deixa isso claro. Não adianta você cumprir todos e se desfizer de um. Se desfizer de um, você descumpriu todos. Então está claro isso. Então Paulo dizia, por que vocês preferem cargas pesadas do que uma carga leve? A gente vê isso muito hoje. O evangelho não pode ser simples, já percebeu? O evangelho não pode ser simples. Não dá para a gente pregar para a pessoa e dizer, larga isso aí, segue a Jesus, tua vida vai ser outra. Para de pecar. Não é suficiente. Tem que ter todo um conjunto de normas e padrões impostas por uma doutrina, por um estatuto, por um regimento ou por um homem, aonde se a pessoa não se submeter àquilo, ela não está próxima de Deus, ela não tem a graça de Deus. Isso tudo é mentira. A graça é gratuita pela fé. Se você tem fé, você recebe a graça. Se você está onde está hoje, não padeceu diante das bobagens tantas que fizemos na vida, é porque uma misericórdia de Deus aí sobre você, não tem a ver com sorte. Quem conhece a graça sabe que não existe sorte, o que existe é graça. E graça é suficiente para nos dar uma nova chance. Então, Paulo bate de frente com isso, e Paulo, todas essas cartas dele, ele combate esse tipo de perseguição. Tá bom? Cheiro! Mas a última pergunta aqui. Pronto, vamos então. Como podemos aplicar o mandamento amai-vos uns aos outros no dia a dia? Pronto, perfeito. Essa é uma pergunta pertinente. E nunca a humanidade precisou entender essa pergunta, esse mandamento, né? Jesus diz assim, no segundo mandamento, que resume todos: amarás até o próximo. E às vezes as pessoas se apegam somente nesse aspecto, amar o próximo. Mas esse mandamento só se cumpre na primeira parte se você cumprir a segunda. E a segunda ele diz assim: como você ama você mesmo. E chegamos num ponto, né? Essa é a geração, com todo carinho, essa é a geração
que mais é carente de si mesma. Nunca passou uma geração na Terra tão carente de si mesma, que qualquer coisa que ouve o contrário eu estou rejeitado, é bullying, não me amam. Essa é a geração carente, que não consegue se amar. E se amar aqui não é no contexto de amar a si próprio sem nada, porque o primeiro mandamento diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu entendimento. É isso? Então, esse amor relacionado a Jesus, né? Eu me vejo em Jesus e sei o meu valor, eu passo a olhar para mim, minha autoimagem é resolvida, sabe? Eu não sou mais o que dizem de mim, eu não sou mais o que deixam de dizer de mim, eu não sou mais só o que faço, eu não sou mais, não estou mais relacionado ao sentimento de valor que dão em mim ou não. Então, o segundo mandamento tem muito mais a ver com isso. Eu olho para mim mesmo e digo: peraí, tem um cara aqui que é amado, tem uma pessoa aqui que tem identidade, que Deus ama, que o Pai se revelou no Filho em mim. Então, eu sou amado sim. Então, o meu espelho, que era distorcido, ele começa a mudar e começa a refletir uma pessoa que tem amor nela, já, que não está buscando mais felicidade, ela já é feliz, né? Já é feliz em Cristo, que não está mais buscando se realizar em que faz para ser reconhecido, que agora sabe que é reconhecido por Deus e faz o que faz de maneira excelente. Então, esse segundo mandamento é muito mais um mergulho em si mesmo do que propriamente o que acontece em relação ao que você ama ou deixa de amar os outros. É por isso que muitas vezes um pai ama um filho e cria com todo o carinho, e quando o filho cresce, não consegue reverberizar esse amor. Aí o pai fica se perguntando: onde foi que eu errei? Não errou nada, meu querido, é porque o seu filho não conseguiu se ver em si mesmo amado. E só quem pode preencher isso nele é Jesus Cristo. Tá bom? Então, ficamos aqui, né? Encerramos as perguntas. Mas Mateus tinha uma pergunta também. Não foi, Mateus? Qual foi? Com relação ao jejum. Eu sempre tive essa dúvida, porque na minha mente é o seguinte: para fazer o jejum tinha que ser pela manhã, porque é a hora que você acorda em jejum. Só que eu já ouvi gente falar que faz jejum à noite. Isso aí me deixa em dúvida. Como é que é feito? Qual a forma correta de ser feita? Existem até hoje discussões amplas sobre a questão do jejum. Alguns dizem que jejum é só um ato espiritual tipo aborrecer a carne, né? A gente tem uma luta constante entre a carne e o sangue e o espírito, entre a alma e o espírito, e quando você faz o jejum é como se você alimentasse o espírito, em detrimento à inclinação da alma, né? Alguns outros dizem que jejum também é por causas impossíveis, pode-se aplicar o jejum. Então, eu já ouvi depoimentos de várias pessoas, de que pessoas conseguiram causas quando jejuaram. Eu vou ficar com a Bíblia, tá bom? Eu acredito no jejum mais como um alimento que eu preciso para dizer que meu espírito, o espírito que está em mim, ele é alimentado pelas coisas dos céus. O maná vem do céu. O maná no deserto não era uma comida feita por mãos humanas. O maná descia do céu, né? E é interessante que o maná descia cedo, vinha pela manhã cedo, onde a maioria que acordava não tinha comido nada ainda. E eles guardavam o maná para o dia. Maná era uma comida que descia do céu para o dia. Deus dizia assim: não guardem, não estoquem, que amanhã eu providenciarei. E mesmo assim as pessoas estocavam, porque não acreditavam que Deus poderia repetir o que estava fazendo. Então, o jejum, para mim, eu entendo que é um maná, que é enviado dos céus para um alimento do meu espírito, sabe? E meu espírito precisa ser alimentado, porque se o meu espírito não for alimentado, a alma vai começar a crescer, a dominar. A velha criatura, a natureza humana começa a prevalecer e começa a tomar conta da parte espiritual. Aí a fé vai enfraquecendo, vai vindo o desânimo, e vai se abatendo tudo aquilo que você tinha em relação à perspectiva em Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo, diz assim: não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. É porque Paulo se preocupava primeiro com o alimento espiritual. A visão dele, primeira, era espiritual. Jesus é tentado no deserto pelo diabo e o diabo está vendo que ele está com fome e diz para ele: transforma essas pedras em pães e se alimenta. E Jesus deixa claro: nem só de pão vive o homem. Olha que coisa importante. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, de todo o maná que vem para alimentar o meu espírito. Então eu vejo mais jejum, é uma opinião pessoal, tá? Não estou definindo o jejum aqui não, longe de mim tal coisa. É uma discussão de muito tempo. Quem sou eu para definir isso aqui agora? É uma visão pessoal, tá certo? Valeu, Mateus, obrigado pela pergunta. Então é isso, gente. Essa primeira parte do programa é só para tirar dúvidas. Se você tem dúvidas, já dei o contato para você. Esse contato que eu te dei é também Zap. Já deixa já a pergunta para o próximo programa, tá bom? Toda quinta-feira vamos ter Maná de Deus, tá certo? A partir das 8 horas da noite. Esse programa vai estar acontecendo. Agora, eu quero que você fique bem tranquilo aí. Se for beber água, beba logo. A gente vai disparar uma vinheta aqui que vai entrar a palavra do dia, tá bom? O maná do dia, tá certo? Vamos lá então? Bom, o texto que eu vou deixar para meditação para você, ele se encontra em Marcos 8, e é um texto muito interessante. Jesus está naquela campanha dele de pregar o reino de Deus, né? A novidade do Senhor, o Evangelho é novidade, novas coisas boas estão chegando, e ele vai pregando o reino. E algumas pessoas resistiam a Jesus, e acredita em você, acredite. Quem resistia ao Evangelho eram os religiosos da época. A maioria dos religiosos da época, para não dizer todo, resistiam a Jesus. Então, a Bíblia deixa claro, na trajetória de Cristo aqui na Terra, que, por exemplo, nenhum demônio resistiu a Jesus, nenhum. Todos que se manifestaram se submetiam e tinham que largar as pessoas que eles estavam ali oprimindo. Mas quando Jesus pregava e fazia um milagre, não era um demônio que botava o dedo na cara dele, não era um ateu, não era. Acredite, quem faziam isso eram religiosos. E em Marcos 8 ele está pregando e está ali os religiosos ao redor. E ele continuava a missão dele sem se opor, sem se importunar com essas reações desses religiosos. E a Bíblia diz que ele chega numa região que havia muito desses religiosos e eles resistiram muito a Jesus. E em Marcos 8, né? Quando a gente começa a ler a partir do versículo 22, ele chega a uma região chamada Betsaida, né? E chegando a essa região, ele encontra um cego. E esse cego foi trazido por alguns que estavam rogando a ele que curasse o cego. Não só estava rogando que curasse o cego, como também já dizia a Jesus que Jesus tinha que fazer. Toca nele aqui, que ele vai ser curado, né? Porque o texto diz assim no versículo 22, chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Ou seja, ele vai curar se você tocar. E aqui eu quero começar a trazer essa mensagem para você que está me ouvindo. Não sei se você está à noite, de dia, não importa. Eu quero que você preste atenção no que Deus vai te dizer nessa mensagem. A Bíblia diz que Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos e impôs as mãos. E depois perguntou, você está vendo alguma coisa? Aí no versículo 24, o cego levanta os olhos e diz a Jesus que está vendo os homens como se fossem árvores.
Versículo 25. Jesus torna a pôr as mãos sobre os olhos dele e manda novamente olhar. E a Bíblia diz que o homem ficou restaurado e viu a todos claramente. Eu não sei se você percebeu, lendo a Bíblia, que um dos milagres mais contados pela Bíblia é a cegueira. Todos os evangelhos têm relatos, testemunhos de cegos que enxergaram. E não é à toa que a Bíblia fala sobre cegueira, porque toda a nossa maneira de viver, com quem a gente viveu, o que a gente recebeu, tudo isso bloqueou nossa visão, não é? Às vezes a gente andou com pessoas que a gente acreditava que eram pessoas que amavam a gente, que eram leais, que estavam conosco, e geralmente a gente teve que ter algumas circunstâncias que foi ruim, que provou que não era bem isso. Mas a gente não enxergava, porque a nossa necessidade era tão grande que não deixava a gente enxergar, irmãos. E esse texto é muito interessante também, porque Jesus começa o milagre tirando o homem de um contexto que ele vivia. Ou seja, havia alguma coisa naquela região, naquela cidade, que bloqueava a ação de Deus. Sabe? Tanto que ele pega o homem pela mão e leva para fora da cidade, deixando claro de que o que ele ia fazer não poderia ser ali, com aquelas pessoas. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que muitos bloqueios direcionados à tua vida estão acontecendo porque você às vezes está andando com alguém que não tem a mesma fé que você? Você às vezes está contando os seus segredos para pessoas que não querem o Jesus que você quer, que não tem a visão como você tem sobre reino, e você às vezes está insistindo em pedir conselho a essa pessoa, você está insistindo em aceitar os conselhos dela, você está insistindo com os direcionamentos que ela te dá, você confessa, fala de algo pessoal seu, e você tem percebido que sua vida não sai do lugar? Eu aprendi uma coisa sobre o Evangelho. Evangelho genuíno, quando você se encontra com ele não te dá nada, ele tira. Inclusive pessoas. Às vezes Deus tira pessoas de perto de nós, e às vezes são pessoas íntimas, viu? Às vezes são até pessoas da família. Não é que ele faz a gente ficar inimigo, mas parece que a gente perde o contato, sabe? O relacionamento não é mais o mesmo. A necessidade de estar perto não é mais a mesma. Aquela pessoa já não tem mais tanta relevância para nós como tinha antes. Isso é muito comum no Evangelho. Ou seja, quando a gente se encontra com Jesus, a primeira coisa que ele faz é pegar em nossas mãos e tirar a gente de perto de alguém, de perto de alguma circunstância, de perto de algum lugar aonde aquilo ali está bloqueando a nossa visão. Interessante, né? Então esse milagre começa a acontecer, não é só colocando as mãos dos olhos e orando. Esse milagre começa a acontecer, não é só cuspindo nos olhos como Jesus fez. Esse milagre começa a acontecer porque o homem aceitou sair de onde ele estava. Será que você também não tem que pensar um pouco sobre isso? Será que você, olhando para si mesmo, não está vendo que tua vida é um círculo? Será que Jesus não quer pegar você na mão e tirar você desse contexto primeiro, para depois devolvê-lo? Pensa nisso. O milagre começa quando a gente aprende a renunciar. Milagre não é quando a gente tem, ganha. A gente primeiro abre mão para depois receber. Esse homem começa a receber o milagre porque se permitiu sair do lugar onde ele estava e com quem estava com ele. Entendeu? Mas as pessoas que estavam com ele foi quem trouxeram ele para Jesus. Pareciam que queriam o seu bem. Será? Será que todo mundo que está no seu lado quer seu bem? Será? Sabe, às vezes as pessoas não são maldade, não é maldade delas, mas às vezes é comum de que alguém queira só o que você tem para dar. Quando você para de dar o que a pessoa quer, para de ter o amor, para de ter a consideração, para de ter a relevância. E às vezes você não está vendo isso. Mas Jesus
está pegando você agora pela mão, está levando você para fora, para abrir os seus olhos. Depois, acontece o segundo processo desse milagre. Jesus cospe nos olhos do homem e manda ele abrir os olhos. Ora, toca nos olhos e manda abrir os olhos. E o homem abre os olhos e diz que está enxergando os homens como se fossem árvores andando. E Jesus ora novamente para que realmente o homem veja tudo limpo. O segundo processo que eu quero te mostrar aqui é que às vezes nossos bloqueios são tão fortes, que eles não saem de uma hora para outra. Sabe, às vezes a gente está tão bloqueado na maneira de enxergar a vida, que por mais que a gente comece a frequentar uma igreja, ou ler uma Bíblia, ou faça orações, isso não é suficiente. Porque às vezes os bloqueios nos fazem nos sentir orgulhosos, autossuficientes. Então a gente não consegue ainda enxergar a pessoa como deveria. Eu conheço pessoas que mesmo recebendo o Evangelho, elas não conseguiram perdoar ainda. Elas não conseguiram amar as pessoas ainda. Sabe? Elas continuam vendo as pessoas como árvore. Como assim, bispo? A árvore não dá fruto, tu não vai lá, só arranca o fruto e come? E deixa a árvore lá? Elas só conseguem olhar para as pessoas assim, mesmo conhecendo Jesus, mesmo passando pela etapa da fé, do batismo, do congregar. Eu consigo enxergar nesse texto, e é uma coisa minha, tá? De Fábio, de que a primeira camada de milagre que esse homem recebe faz ele entrar na igreja, mas não faz ele ainda ser desbloqueado totalmente. Eu entendo que essa parte do texto tem a ver conosco, que está aqui inserido nesse contexto de religião, que apesar de crer em Jesus, de ler Bíblia, de batizar, de tomar ceia, continua vendo as pessoas apenas como árvores. Deu fruto? Deixa eu ir lá precisar dele. Não deu? Não tem valor. O milagre verdadeiro, o evangelho verdadeiro, faz a gente ver as pessoas restauradas. O texto diz que quando Jesus orou a segunda vez, e olhe que Jesus não ora duas vezes por ninguém não, viu? Você vai ler nos outros evangelhos, não há mais esse exemplo. Não há. Não há mais ninguém que receba duas orações por milagre. Eu quero que você agora aí, pense comigo. Deus está tocando, porque Jesus é Deus, tocando nos olhos de um homem. E ele tem que fazer duas orações. Tamanho era o bloqueio de visão que aquela pessoa tinha. Aqui eu aprendo que Deus é paciente conosco, né? A graça é muito paciente conosco, né? Que o homem está ali, recebendo uma graça, e ele não consegue enxergar, mesmo depois do primeiro processo. Mas na segunda oração, ele diz algo interessante. A Bíblia diz que ele ficou restaurado e viu todos claramente. Sabe o que quer dizer isso? Peraí. Então fulano não me amava não, né? Ciclano só queria se aproveitar de mim, né? Bertano só estava mesmo interessado no que eu podia dar para ele, né? O outro fulano só estava olhando para os meus resultados, né? Agora eu estou... aquele me amava mesmo. Nossa, como fulano me amava, eu não percebi. Nossa, como minha mãe me amava, eu não reconheci. Nossa, como meu pai amava do jeito dele, eu não interpretei direito. A gente passa a ver as coisas claramente. É isso que o Evangelho faz. E o meu desejo aqui é que esse milagre aconteça com você. Que seus olhos se abram e que você veja tudo ao redor claramente. Quem quer o teu bem, quem anda contigo porque te ama realmente, com quem eu devo fazer aliança, não com quem eu tenho que ter só paz, mas ele lá no canto eu carro. Aquele ali não, aquele ali eu quero trazer para perto. Não, aquele eu tenho como ajudar. Não, aquele eu tenho que reconhecer que eu fui muito cruel, deixa eu ir lá pedir perdão. Só o Evangelho faz isso. Mas para isso, a gente precisa ver claramente. E aí, depois de ver claramente, Jesus dá um conselho lindo para esse homem. Volta para a tua casa, não passa pela cidade, porque novidade de vida não pode ser compartilhada por quem está morto, por quem não quer ressuscitar. A gente só compartilha a nossa vida para quem quer ressuscitar. E ele diz, vá para a sua casa
e ressuscita os seus lá com essa novidade. Vai para eles. Versículo 26, mandou para a sua casa, dizendo: não entre na aldeia, nem diga a ninguém na aldeia. Nosso grande erro é que às vezes quando a gente enxerga algo novo, enxerga o futuro, a gente vai contar isso, gente, para quem não está enxergando como nós. Sabe o que acontece? Bloqueio novamente, você fica cego de novo. O Evangelho veio para fazer você influenciar e não mais ser influenciado. Vai para usar a tua casa, mostra que você está enxergando, você vai desbloquear a visão deles e a partir daí comece a viver uma vida diferente. É isso que eu quero essa noite, ou esse dia, dizer para você que o Evangelho te dá uma vida diferente, tá bom? Posso orar por você agora? Feche seus olhos. Pai, aqui está teu filho, a tua filha que ouviu essa mensagem e eu libero sobre a vida deles essa mensagem, Senhor. E que o Senhor possa agora, cada um deles, pegar pela mão, que possa trazer para perto de si, para fora desse contexto que está vivendo, desse embaraço, desse lodo, traga para fora, Jesus, e fala, toca, conduza dentro desse processo de milagres, que esse processo comece agora e termine dentro da sua casa, com a restauração em seu casamento, na sua família, nos seus filhos, no seu lar. Institua o Evangelho sobre este lugar e glorifica o teu nome para sempre. Amém. Deus abençoe. E esse é o maná de hoje, tá bom? Fica com Deus. Se você gostar desse maná, compartilha e logo mais a gente vai ter outras oportunidades de estarmos juntos, tá bom? Nós não vamos ter agora orações em prol da causa de alguém, porque nós não temos ainda. Mas a partir do término desse programa, coloca o nome aí da pessoa que você quer oração e vamos estar orando pela esta pessoa no próximo programa, tá bom? Não importa a causa, Deus é o Deus do impossível, tá certo? Cheiro, fica com Deus, obrigado demais por você estar aqui conosco. Eu quero muito ser um canal de Deus na sua vida. Então receba tudo que eu lancei sobre ti hoje, para a glória dele. A honra tem que ser dele. Em breve estaremos de volta, se ele assim permitir. Fui!